Evangelho de Lucas, capítulo 5, eu vou ler do verso 27 ao verso de número 32. Lucas 5, do verso 27 ao verso 32. Diz assim a palavra de Deus: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Oremos. Exaltado Pai, seja o teu glorioso nome. Nós somos muito gratos pela salvação que temos na pessoa do nosso Redentor Jesus Cristo. Somos gratos por estarmos aqui nessa noite, pois o Senhor trouxe cada um de nós para ouvir, ó Deus, a palavra do Senhor, a voz do Senhor, que ecoa nas Escrituras. Que mais uma vez o Senhor venha tratar o nosso coração, instruindo-nos, ajudando-nos, ó Deus, a verificar aquilo que está em desacordo com a Tua palavra, e na força e no poder do Teu Espírito Santo, poder, ó Deus, nos conformar àquilo que o Senhor requer de nós como filhos do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, nessa noite, instruindo-nos e dando-nos toda a capacitação que precisamos para viver o Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos experimentado no Brasil, de alguns anos para cá, um crescimento bastante grande daquilo que é chamado de igreja evangélica. Nós podemos caminhar pela cidade de Vitória e perceber várias igrejas, e cada dia surge uma nova igreja, com os nomes mais diversos, para todo tipo de gosto, para todo tipo de perfil, e você tem esse crescimento. E esse crescimento vem sido comemorado muitas vezes por pessoas, e eu disse na quarta-feira no estudo aqui, que desde que eu me converti, em 93, que eu ouço que está havendo um avivamento no nosso país. E até agora eu fico a pensar em onde está esse avivamento e no que consiste o avivamento, porque por mais que a igreja cresça, e isso é verdade, né, se proliferem as igrejas protestantes, a sociedade não muda, os crentes não mudam. Parece que a pessoa muda de religião, mas ela não muda a sua mentalidade, a sua cosmovisão, talvez por conta do evangelho que tem sido pregado muitas vezes, em que enfatiza o homem e as suas necessidades, aquilo que você precisa, aquilo que Jesus pode fazer para que você seja feliz. Então muitos querem os privilégios do evangelho, esquecendo-se de que o evangelho traz consigo muitas obrigações. Muitas obrigações existem para aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos perceber que o centro do Evangelho não é o homem. O centro do Evangelho é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que é anunciado desde Gênesis. Ele é proclamado pelos profetas durante todo o Antigo Testamento. Ele vem para a redenção dos homens, e depois que ele é assunto aos céus, todos os outros livros da Bíblia vão fazer o mesmo, apontar para Jesus Cristo e para a sua glória. O centro do Evangelho é Jesus Cristo e não o homem. As obrigações são do homem e não são de Jesus Cristo. E nesse evangelho que nós vemos sendo pregado por aí, Jesus, ele parece uma espécie de garçom, que está disposto a servir aqueles que ordenam muitas coisas que ele deve fazer. Versículos são lidos fora do contexto, como que para provar que Deus tem obrigações para com seus servos, e tudo é distorcido quando o homem é colocado no centro de todas as coisas.
Mas a Escritura vai continuar relembrando: as obrigações são dos homens e não do Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós lemos essa noite, ele é um bom exemplo de como colocar o Senhor Jesus Cristo no centro e de como os homens têm as suas obrigações perante Ele. Veja, Lucas escreve o seu evangelho e ele escreve 2 livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, que nós temos acompanhado a exposição em ordem. O primeiro deles é o Evangelho. Quando você vai lá no primeiro capítulo de Lucas, você é informado disso e é informado do propósito deste Evangelho. Lucas disse que naquele tempo muitas pessoas empreenderam uma narração daquilo que tinha acontecido, ou seja, sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, e pareceu bem a ele também, depois de fazer uma grande investigação, já que Lucas não andou com o Senhor Jesus, ele teve que fazer uma campanha mesmo de entrevistas para poder saber o que tinha se passado no tempo de Jesus. E aí então, só depois de fazer tudo isso, é que ele vai escrever, e diz no versículo 3, uma exposição em ordem, tendo como destinatário um homem chamado Teófilo, e tendo como propósito o que está no versículo de número 4, para que Teófilo tivesse plena certeza das verdades em que ele havia sido instruído. Parece que Teófilo era alguém que estava então abraçando a fé cristã, tinha recebido o Evangelho, e agora Lucas escreve todo esse livro demonstrando o ministério do Senhor Jesus Cristo. Mais à frente ele vai escrever o livro de Atos, e lá no começo do livro de Atos ele vai fazer menção a isso aqui, dizendo: eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando tudo o que Jesus começou a fazer, até o dia em que ele foi assunto aos céus. E então, a partir de Atos, ele vai relatar a expansão da igreja cristã. O propósito então está claro aqui: a instrução de Teófilo para que ele fique firmado na fé. E quando você percebe aqui o Evangelho de Lucas, ele é composto de uma forma diferente dos outros evangelhos. Veja que Lucas começa mostrando a história aí de Zacarias e Isabel. Depois ele fala de algumas predições que havia referentes a João Batista, aquele que é o precursor do Messias. Ele vai mostrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o nascimento de João Batista, e tudo isso até o capítulo de número 2. E então no capítulo de número 3 ele já começa anunciando o ministério de João Batista, que era esse ministério de anúncio daquele que estava por vir, e que João vai dizer: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Aqui no capítulo de número 3, Lucas registra ainda a ocasião do batismo de Jesus, e só então ele vai falar da genealogia de Jesus, diferente de Mateus, que coloca a genealogia já no início lá do seu livro. Logo depois de descrever essa genealogia de Cristo, e de forma diferente, como eu disse, de Mateus, porque Mateus está descrevendo a genealogia do rei esperado por Israel, e é por isso que ele vem traçando de Davi até Jesus, que é aquele que vai se assentar para sempre no trono de Davi. Aqui na genealogia de Lucas, ele vai traçar a genealogia de trás para frente, chegando até o primeiro homem criado. Veja lá no versículo de 38, quando ele termina a genealogia dizendo: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este filho de Adão, filho de Deus. E por que Lucas está fazendo isso? Porque Lucas está identificando Jesus como o homem perfeito, este que vem para redimir os homens. Teófilo está sendo instruído a respeito de quem é Jesus. Capítulo 4, tentação de Jesus Cristo. E aí no capítulo 5, que é o contexto imediato ao texto que foi lido, você tem um episódio interessante, que é o episódio chamado de a pesca maravilhosa, que é quando Jesus faz o milagre aqui, e estão ali pescando Pedro e os seus irmãos. E com esse grande milagre, no versículo 8, você tem Pedro se prostrando aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador.
Jesus é batizado, inicia o seu ministério, vem com grande poder e milagre, e diante de tamanho milagre, Pedro está aqui entendendo que se trata do Santo de Deus. Senhor, se afaste de mim, eu sou um homem pecador. Mas Jesus vai anunciar a eles que eles vão ser pescadores agora de homens. Seguindo esse texto, você tem mais um milagre, o milagre da cura de um leproso, o que é bastante interessante, porque Pedro acabou de dizer a Jesus para se retirar dele, porque ele era um homem pecador, para que ele se afastasse dele por ser pecador. E se você lembrar da lei do Antigo Testamento, você vai ver exatamente que os leprosos eram aqueles que eram afastados da comunidade por estarem impuros. E o que Jesus faz? Ele vai purificar este leproso. Logo em seguida ele cura um paralítico, e aí então no versículo 27, que foi o que nós lemos, vai haver o relato aqui da vocação de mais um dos apóstolos, agora a vocação de Mateus, ou como está aí no texto, Levi, certo? No versículo 27 diz que havia ali um publicano chamado Levi. Esse é o outro nome do evangelista Mateus. Os publicanos, eles eram odiados pelo povo. Eles ajudavam os romanos na coleta dos impostos, e eles acabavam espoliando o povo quando eles faziam isso, cobrando a mais para retirar o seu salário, mas eles cobravam a mais e acabavam meio que roubando, e por isso eles eram odiados ali por estes homens. E o que você verifica nesse episódio aqui, instrui a sua vida a respeito de obrigações daqueles que seguem a Jesus Cristo, porque você vai ter agora Mateus ou Levi como um novo discípulo de Cristo. O que você pode aprender aqui a respeito das suas obrigações como discípulo? A primeira, veja aí, versículo de número 28. Aqueles que são discípulos de Cristo devem obedecer ao Senhor Jesus Cristo. E é interessante, veja, eu vou ler o 27 e o 28. Passadas estas coisas, ou seja, depois de todos esses milagres efetuados por Jesus, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse: segue-me. Levi está ali na coletoria, ele está cumprindo com as suas obrigações, ele está trabalhando, este era o seu ofício, e ele então ouve a ordem do Senhor Jesus Cristo: segue-me. E o que ele faz? Verso de número 28, ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Levi ou Mateus prontamente está atento à voz do Senhor. Ele recebe um comando, ele recebe uma ordem, e ele se dispõe a fazer exatamente o que Jesus está mandando. E lembre-se, ele era um publicano, ele era um colaborador do império. Possivelmente, por ser odiado pelo povo, ele encontraria resistência das pessoas, como o próprio texto vai mostrar. Veja lá no versículo 30, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Não ia ser fácil obedecer essa ordem, não ia ser fácil se dispor agora a caminhar com Jesus, tendo tanta gente fazendo oposição a este homem, mas ele ouve a ordem e ele se dispõe a ir atrás do Senhor Jesus Cristo. Os fariseus estão questionando tudo isso. Você precisa entender que, como discípulo do Senhor Jesus Cristo, essa é a sua opção. A opção é obedecer. Às vezes, e por muitas vezes, eu tenho a impressão de que para muitos crentes as ordens da Escritura, aquilo que nós temos de mandamentos, são meros conselhos de Deus. Você pode seguir ou você pode não seguir.
É como se Deus estivesse falando: olha, se você seguir por aqui, você vai caminhar bem, mas não tem importância se você seguir um outro caminho, porque é assim que muitos olham para os mandamentos do Senhor. Mas as ordens que vêm da Escritura, elas são para ser colocadas em prática. O texto que foi lido na liturgia, de quando Deus dá a lei, lá em Deuteronômio, vai dizer exatamente isso: as palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Mas para que os pais fizessem isso, eles teriam de guardar a lei do Senhor, eles deveriam obedecer aquilo que o Senhor estava mandando. A obediência é requerida por Deus desde o estabelecimento do pacto. E aqui há algo interessante. Quando você olha para o livro de Gênesis, e nós entendemos que o primeiro pacto que Deus firma está exatamente ali em Gênesis, Deus coloca o homem em meio a tudo aquilo que havia sido criado e dá a ele ordens: crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Todas essas ordens positivas. Em meio a todas essas ordens positivas, uma ordem negativa: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não vão poder comer, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Certamente vocês vão morrer. O pacto requeria obediência daquele homem, daquele primeiro homem. E como nós sabemos pela história da redenção, ele não obedece. Ele deixa de lado a instrução do Senhor, ele peca, ele transgride a lei. Por conta dessa transgressão e dessa desobediência, todos aqueles agora que nascem com o pecado original de Adão, nascem desobedientes. E ainda que Deus ordene a obediência de todos os homens, o que é natural na vida do homem é a desobediência. E é por isso que eu estou apontando aqui para Mateus como alguém bastante interessante e já nascido de novo. Porque para que você possa obedecer a Deus, é necessário que você tenha nascido de novo. Ninguém vai conseguir obedecer a Deus sem antes ter nascido de novo. E esse novo nascimento é fruto de uma outra obediência, não sua, mas de Jesus Cristo, que vem obedecer completamente aquele pacto que Adão transgrediu. E agora, por causa da obediência de Cristo, homens podem ser reconciliados por Deus, podem ouvir as instruções da parte de Deus e podem obedecer. Daí isso ser uma obrigação cristã, não há meio termo. Quando o Senhor ordena, nós obedecemos. A obediência é requerida por Deus para todos os homens, sobretudo para os seus filhos que têm plena capacidade de colocá-la em prática. Qual é o problema? O problema é que em nossos dias parece que a obediência é algo que está sendo deixado cada vez mais de lado. Veja como nós transigimos muito fácil os nossos filhos. Nós damos ordens, eles descumprem, e às vezes nós, tem jeito, né? Deixa passar. Quando alguém é mais enérgico e pega o filho e vai corrigir o filho, aparece um monte de zagueiro, né? Tentando defender. Mas que isso, só isso. Lembro de uma vez que eu fui corrigir Fernanda por causa de alguma coisa. E aí uma pessoa próxima a nós, parente nosso, disse assim: mas Júnior, uma coisa tão besta, você vai corrigir ela por causa de uma coisa tão besta assim? E eu falei: você acha que Deus é muito exigente? Porque Deus corrigiu Adão por uma coisa besta, pelo menos aos olhos de muitos. Qual foi o pecado de Adão? O grande pecado: comer de um fruto que ele não poderia comer.
Qual foi a gravidade disso? Toda a gravidade. Porque Deus disse: não coma. Deus não transige. Quando Ele dá ordem, Ele espera obediência imediata, completa, sem murmuração. Mas nos nossos dias essas coisas estão fora de moda, e às vezes, por conta de sermos criados assim, quando nós recebemos a Cristo e cremos em Cristo, às vezes nós queremos tratar as coisas de Deus da mesma maneira, achando que Deus não vai se importar se transigirmos a sua lei, se desobedecermos a sua lei, desculpe. Deus se importa tanto com isso, meus irmãos, que foi por conta da desobediência e da transgressão que Ele enviou o seu Filho para morrer pelos pecados. A prova mais séria que você tem de que Deus leva bastante a sério o pecado é a cruz do Senhor Jesus Cristo. É o corpo de Cristo moído pelas nossas transgressões, é o sangue de Cristo vertido por causa dos nossos pecados. Desobediência não é algo de somenos importância, é algo sério. Por isso a sua obrigação como crente é obedecer à voz de Deus. Sem obediência não existe cristianismo. E você vê aqui Levi cumprindo essa obrigação. E de novo, não por conta própria, mas porque foi alcançado pela graça, a mesma graça que te alcançou. Se você foi alcançado pela graça, você tem plena condição de obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Se você olhar um pouquinho mais atrás aqui no texto, você vai ver que Pedro e André também estavam trabalhando, cuidando dos seus afazeres, lançando suas redes ao mar, quando eles ouviram o chamado de Jesus. E o que eles fizeram? Deixaram de lado e deram importância àquilo que era mais importante, a ordem do Senhor. Você tem se importado com a obediência ao Senhor? Você tem buscado saber quais são as ordenanças de Deus? Eu estava conversando agora no dia de finados, lá no cemitério, com um senhor. E ele estava visitando um túmulo, e eu cheguei perto dele, perguntei como é que ele estava, e a gente começou a conversar sobre o Evangelho. E a primeira coisa que a pessoa fala é o quê? Deus é muito bom, pastor. Deus é maravilhoso. Deus é isso, e Deus é aquilo, e Deus é aquilo outro. E a gente entrou na conversa e eu perguntei a ele sobre a Escritura, se ele conhecia a Bíblia. E ele disse: pastor, eu acho que eu já li um versículo da Bíblia. Como é que o senhor espera agradar a Deus, viver uma vida reta diante de Deus, sem saber o que Deus requer do senhor? E aí eu perguntei: o senhor me conhece? Não. O senhor sabe do que eu gosto? Não. Eu falei: eu também não sei do que o senhor gosta. Se eu chegar para o senhor e falar assim: vamos ali comer peixe cru. Eu falei: que é isso? Peixe cru? O pessoal come isso? Come. Chama sushi. Se eu chamar o senhor para comer peixe cru, o senhor vai comigo e falar: pastor, não vou não, mas eu quero agradar o senhor e convido para comer peixe cru. Se eu quero agradar o senhor, o que eu tinha que fazer antes? Eu tinha que saber um pouquinho a respeito do Senhor, saber se o Senhor sabia ou gostava de peixe cru. Sabendo que o Senhor não gosta, eu ia convidar o Senhor para comer algo que o Senhor gostasse. Isso se eu quero agradar o Senhor, se eu me importo com isso. Então a vida com Deus, eu disse a ele, é a mesma coisa. Nós queremos agradar a Deus, adorar a Deus, sem ter ideia de quais são os mandamentos de Deus. Não há como obedecer dessa forma. E lembre o que Deus diz lá no Antigo Testamento: obedecer é melhor do que sacrificar. Lembra do contexto? O rei tinha ido para a guerra,
Deus tinha dito a ele que era para ele dizimar com tudo, e de repente o profeta chega e ouve o balido dos bichos. Que som é esse? Isso aí é o seguinte: nós pegamos o melhor que tinha para oferecer a Deus. Eu não sei se você tem dúvidas, mas eu não tenho dúvida de que havia boa vontade ali no coração de Saul, principalmente porque ele diz: o melhor que tinha nós separamos para Deus, o resto acabamos com tudo como Deus mandou, mas separamos o melhor. E o que ele ouviu foi exatamente isso: obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta você querer adorar a Deus sem dar ouvidos à sua voz e obedecer aos seus mandamentos. Era isso que os fariseus, esses que estão exatamente criticando a Jesus por entrar na casa de um publicano, era exatamente isso que eles faziam. Eles adoravam Deus com os seus lábios, e Jesus diz: o seu coração estava bastante distante do Senhor. Se você é cristão, você não tem outra alternativa, você precisa obedecer ao Senhor, e para isso você tem que estar atento às palavras do Senhor. Você foi salvo por causa da obediência de Cristo, e agora você é livre do pecado para poder obedecer aos mandamentos do Senhor. Essa é a primeira obrigação daqueles que obedecem a Cristo. Lembrando que foi o próprio Jesus que disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não adianta proclamar o seu amor a Jesus se você não dá ouvidos à sua voz. Segunda obrigação que você tem no texto: coloque o Senhor como prioridade na sua vida. Veja, volte lá no capítulo 5, agora no finalzinho do versículo 28, e ele, deixando tudo, o seguiu. Deixando tudo, ele largou todas as coisas para trás. O que tem de mais importante para fazer agora não é cuidar da coletoria, não é ir atrás dos impostos, não é ganhar o seu dinheiro, é ir a Jesus, é seguir ao Senhor Jesus Cristo. E essa vai ser uma realidade bastante presente aqui nas Escrituras, porque se nós queremos servir a Cristo de fato e de verdade, Ele vai ter que ser sempre a prioridade na nossa vida. Não é à toa que o primeiro dos mandamentos vai ter essa ordenança: não terás outros deuses diante de mim. Com isso, o que Deus estava dizendo para o povo era: a prioridade de vocês sou eu, o resto vem depois. Isso também está estabelecido lá no pacto de Adão, ou no pacto com Adão. Adão deveria ter o Senhor em primeiro lugar, e não a si mesmo, e não a sua própria vontade, mas foi por colocar a sua vontade à frente da vontade de Deus que ele transgride a lei. E veja se o pecado não é exatamente isso. Nós pecamos quando nós deixamos de lado o Senhor nosso Deus e colocamos alguém mais importante à frente dele, nós e os nossos desejos. É por isso que eu não quero saber do que Deus fala, eu quero saber do que o meu coração pede. E nós vivemos num tempo em que as pessoas dizem assim: siga o seu coração. Esse é o pior dos conselhos que se pode dar, por uma razão bem simples. A Bíblia diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Não siga o seu coração, siga a Escritura, ainda que a Escritura fale contra o seu coração. Eu tinha um professor que costumava repetir sempre isso: se o seu coração ou se a experiência de vida que você tiver te disser uma coisa e a Bíblia dizer outra, fique com a Bíblia, porque a Bíblia não te engana, o seu coração te engana.
Quando nós assumimos no nosso coração desejos que se tornam deuses funcionais ou deuses que nos fazem funcionar, o nosso coração vai sempre nos enganar. É por isso que o Senhor e a luta cristã é para exatamente colocar o Senhor sempre no lugar de primazia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não há espaço para mais ninguém. Lá em Mateus capítulo 13, Jesus contou algumas parábolas para explicar sobre o reino de Deus. Numa delas você tem um homem que encontra um tesouro oculto no campo, e ao encontrar o tesouro oculto no campo, ele vai e vende tudo o que ele tem e compra o campo. Na outra parábola, ele tem um negociante que acha a pérola de grande valor, ele vende tudo o que possuía, compra aquela pérola. E parece que há um exagero na parábola. Como é que o homem vai pegar tudo o que ele tem, deixar de lado para comprar uma pérola? Ele sabe o valor daquela pérola. E muitas vezes nós esquecemos o valor do nosso Redentor, nós esquecemos quem é o nosso Redentor, o que Ele fez por nós, e é por isso que nós o substituímos tão fácil na nossa vida. É por isso que os nossos desejos muitas vezes ganham muito do Senhor Jesus Cristo. O nosso coração quer prazer, quer segurança, e nós esquecemos da alegria que temos por causa de Cristo, da segurança eterna que temos por causa da redenção, e vamos fazendo estas trocas. Levi nos ensina que o homem deve colocar o Senhor em primeiro lugar, e as prioridades do Senhor em primeiro lugar. É por isso que ele larga tudo e segue ao Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 18, aqui ainda do Evangelho de Lucas, você vai ter uma história que ilustra bem isso. Vai lá. Vez por outra, em Atos, nos sermões de Atos, eu estou citando essa história. Capítulo 18, você tem a partir do verso de número 18, a história do jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. A tristeza desse homem se deu por causa do seu coração amar mais as suas riquezas do que a Cristo. Cristo está dizendo: abra a mão das riquezas e venha a mim. Abra a mão das riquezas e venha a mim, e aí você vai ter um tesouro maior. Este homem se afasta. Nós não sabemos o que acontece com ele no decorrer da sua vida. Nós só temos o relato do Evangelho de que nesse momento, ao ser confrontado, ele mostra que o seu coração tem como prioridade o seu dinheiro. Aquele é o seu Deus. É o seu dinheiro que proporciona todas as coisas a ele, e ele não pode abrir mão disso. Triste é que nós, eu e você, que conhecemos a Escritura, que sabemos o que o Senhor fez por nós, que vamos celebrar isso essa noite, ao estar diante dos elementos do pão e do vinho, deixamos de lado os mandamentos do Senhor para fazer a nossa própria vontade. As leis são claras, mas nós queremos dar um jeito de fazer conforme o nosso coração. O Senhor, irmãos, deve estar em primeiro lugar em nossa vida. O
que tem ocupado o seu coração? O que tem mais importância para você? O que consome os seus pensamentos? Quando você pensa na sua vida, qual é o maior temor que você tem? Não passar na faculdade, não conseguir um bom emprego, não ter um bom casamento, ter os filhos perdidos. Qual é o maior medo? E se você fizer essa pergunta, talvez você consiga verificar a que você dá mais importância na vida. E muitas vezes nós coramos de vergonha por nos achar culpados de não ter o Senhor como uma prioridade na nossa vida. Hoje de manhã a gente falava sobre Apocalipse, e eu falava exatamente isso. Tem gente que pensa no céu como é o lugar onde eu vou encontrar a minha mãe que morreu, o meu irmão que morreu, a minha tia que morreu, o meu amigo que eu amava tanto. Eu estou doido para chegar no céu e dar um abraço nele. E o Senhor Jesus Cristo. Pior que esse que diz, não, eu estou doido para ver Calvino. Jesus deve ser a maior motivação para ansiarmos pelo céu. E quando nós pensamos em qualquer outra coisa que não seja o nosso Redentor, pode ser esse o grande motivador da nossa vida, e não Cristo. A nossa luta nesse mundo vai ser exatamente por isso. E é por isso que Jesus instrui os seus discípulos: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração. É por isso que nesse contexto Jesus vai dizer: não fiquem preocupados, eu dou a vocês o que comer, eu dou a vocês o que vestir. A preocupação de vocês tem que estar com o reino de Deus e com a sua justiça. Estas coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E a ideia é: cuide de buscar o meu reino, que eu cuido de vocês. Coloque a sua satisfação em mim e eu cuido de vocês. O problema é que nós achamos que nós cuidamos melhor de nós do que o próprio Deus, porque muitos dos nossos desejos, eles vão ser rejeitados por Deus. Mas nós queremos muitas vezes satisfazê-los. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Lute para que não haja nada no seu coração concorrendo com o Senhor Jesus Cristo. Coloque-o em primeiro lugar. Por último, é a obrigação daqueles que servem a Cristo também ter uma consciência correta a respeito do seu pecado. Veja lá nos versículos finais, verso 29 em diante. Então lhe ofereceu Levi grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Levi deixa a coletoria, ele parte agora atrás de Cristo Jesus, e agora ele quer agradar Cristo, e ele oferece esse banquete, e ali estão outros publicanos. Aqueles homens, os fariseus, cheios de toda teologia na mente, sem praticá-la, e muitas vezes uma má teologia, distorcendo tudo aquilo que a Escritura dizia. Mas esses homens que se gabavam de serem os religiosos, os doutores da lei, o texto diz, murmuravam contra os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Eles não estão entendendo como é que Jesus gasta tempo com esse povo. Se ele é o mestre que diz ser, ele não sabe quem são esses homens, ele não sabe que estes homens são traidores, ele não sabe que estes homens nos roubam,
Por que ele gasta tempo com esse povo? Eles estão aqui inconformados com aquilo que está acontecendo, com Jesus dando atenção a estes homens. E a resposta de Jesus vem então no verso de número 31 e 32. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico. Vocês acham que vocês já são perfeitos, vocês não precisam de redenção? Ou pelo menos acham que não. A redenção é para quem entende o tamanho do seu pecado. A redenção é para quem reconhece a sua culpa. O perdão é para quem se vê pecador diante de Deus, e não para estes que estão aqui dizendo os outros são pecadores. E isso é mais comum do que nós imaginamos. Os homens se veem de uma forma muito elevada: eu sou bom, eu pago os meus impostos, eu sou bom filho, eu sou bom pai, eu sou bom funcionário, eu sou. O único eu sou é o Jesus Cristo. Ele é. Mas os homens acham que são alguma coisa. Acham que de fato as suas vidas são boas. Principalmente quando nos comparamos com outros. E como eu sempre digo, procuramos pessoas muito piores do que nós para nos comparar, porque aí nós nos sobressaímos. O Evangelho é para pessoas que entendem o tamanho da sua culpa e o tamanho do seu pecado. É por isso que nós precisamos do entendimento daquele pacto que Deus fez com Adão. É por isso que nós precisamos do entendimento de que quando Adão transgrediu, todos nós transgredimos com ele. É por isso que nós precisamos do entendimento de, por ter nascido em pecado, o que nós merecemos é a justa e santa ira de Deus. Porque quando nós percebemos e entendemos todas essas coisas, entendemos que nós não temos condições de salvar a nós mesmos, de redimir a nós mesmos, é que nós vamos então correr a Jesus Cristo e nos esconder nele. Nós precisamos compreender a nossa situação. É isso que você tem, por exemplo, em Romanos, quando no capítulo 7, você tem lá o grito de desespero: desesperado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por que aquele homem chegou naquela conclusão? Miserável homem que sou. Porque ele olhou para a lei de Deus e se viu impotente. Ele viu que ele não podia obedecer. Ele compreendeu que era impossível. E aí nós olhamos para aquele que obedeceu por nós. E como eu disse no início, por causa da obediência dele, nós agora podemos também obedecer. Mas por conta própria, ninguém. É por isso que antes dessa caminhada de obediência, é preciso o reconhecimento de quem nós somos e de quão pecadores nós somos diante de Deus, e de quão desesperadamente nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E é importante frisar, Jesus não está reconhecendo que existem pessoas justas. O que ele está fazendo aqui é dizer que existe muita gente que se acha justa. Não existem pessoas sãs, existem aqueles que se acham sãos. Enquanto você se acha são, você não vai para o médico. Enquanto você se acha justo, você não procura um redentor. É preciso se ver no espelho da lei de Deus, para se ver pecador e reconhecer o pecado. Há uma parábola de Jesus que conta a história de um outro publicano que também reconheceu esse pecado. Aquele que orou logo depois daquele fariseu que disse: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais homens.
Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso e faço aquilo outro. E o publicano que ora logo depois vai dizer o quê? Ser propício a mim, pecador. Ou seja, eu tenho culpa, eu preciso de perdão, de propiciação. Esse é o reconhecimento que o homem deve ter diante de Deus. Agora veja que interessante, no capítulo anterior, no texto que eu destaquei aqui durante a introdução, você tem Jesus fazendo um grande sinal, uma grande maravilha, e no versículo de número 8, você tem: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ele reconhece o seu pecado, ele é chamado por Cristo, ele agora é um apóstolo, e logo depois você tem Jesus demonstrando isso na cura de um leproso, quando ele purifica o leproso. No versículo de número 12, você lê assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. O que este homem reconhece? Eu tenho um problema, eu sou leproso, mas o Senhor pode me purificar, se o Senhor quiser. Tudo aponta para Cristo, ele é o centro da narrativa, não o leproso. Quero, fica limpo. E na mesma hora este homem então está purificado. Nós precisamos reconhecer quem somos diante de Deus. Essa é uma obrigação cristã, mas parece que depois que nós nos tornamos crentes, nós esquecemos disso. A ceia é uma constante lembrança de que nós continuamos ainda pecadores, redimidos, mas continuamos pecando. A obra ainda não foi cabalmente completada. E o que nós fazemos na ceia? Nós ansiamos pelo dia da redenção final. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Para que Jesus morreu? Para salvar o seu povo, para purificar o seu povo. Mas nós também temos a esperança de que Ele virá. Nós fazemos isso até que Ele venha. E o que acontecerá na sua vinda? João vai nos dizer: nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando Ele se manifestar, seremos como Ele é. A ceia é uma lembrança constante de que nós continuamos transgredindo os mandamentos de Deus. E João vai dizer: eu escrevo para que vocês não pequem. Nós temos uma Bíblia dada por Deus a nós, para que não pequemos, para que possamos saber quais são as instruções de Deus, e no poder do Espírito Santo que habita em nós, vivermos de modo aceitável diante de Deus, ou, na linguagem de Paulo, de modo digno do Evangelho. Quando João escreve essa carta, ele diz exatamente isso: eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E nós precisamos dia a dia reconhecer quem nós somos diante de Deus. Já somos filhos de Deus, mas ainda não somos plenamente restaurados. Continuamos infelizmente transgredindo a lei de Deus, lutamos com os nossos pecados. Cada um de nós talvez numa área diferente, mas todos nós lutamos com pecados. Isso não é novidade para o crente. A novidade para o crente é que há perdão para os pecados no sangue de Jesus Cristo.
Ele é fiel e justo, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós buscamos nele redenção, buscamos nele forças, perdoados dos pecados, para obedecermos. Veja o que você tem no texto: obediência como obrigação, certo? A primazia de Cristo como obrigação, e a confissão de pecados como obrigação. Estas coisas estão sempre caminhando juntas. Quando nós obedecemos, nós ainda não precisamos de confissão de pecados. Pela graça de Deus obedecemos. Mas se transgredimos, Deus nos promete redenção e promete continuar perdoando os nossos pecados, enquanto Ele mesmo nos dá forças para lutar contra os pecados. Não pode ser uma desculpa, então se é assim, pastor, tranquilo, bora pecar. É o mesmo João que vai dizer: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E o que é bonito e maravilhoso ao mesmo tempo é que as obrigações que nós temos como crentes, elas podem ser colocadas em práticas por causa de Jesus Cristo e por estarmos unidos a Jesus Cristo, que obedeceu de modo perfeito a lei do Senhor, morreu sem ter culpa, assumindo a nossa transgressão para nos dar a sua justiça. E agora podemos andar nessa novidade de vida. Por causa de Jesus Cristo, meus irmãos, nós podemos obedecer a Deus. Nós podemos colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós podemos, após reconhecer o pecado, alcançar perdão e redenção. Tudo isso você enxerga na vida de Levi. Quando ele ouve o segue-me do Senhor Jesus Cristo, ele prontamente obedece, ele deixa tudo para trás, ele reconhece quem ele é. E você precisa fazer isso diariamente. Eu preciso fazer isso diariamente. Esteja atento a isso. Muitos têm dito que servem a Cristo, que amam ao Senhor Jesus Cristo, mas têm dado prioridade às suas coisas, ao seu reino particular. Deus é quando sobra tempo. Deus é quando eu tenho uma folga. Bom seria se nós, como cristãos, buscássemos fazer as coisas no reino de Deus com a mesma vontade que fazemos de segunda a sábado para ganhar o nosso dinheiro. Mas como eu disse num desses sermões de Atos, com Deus nós só ganhamos a salvação. Então parece que isso é, né? O dinheiro é de segunda a sexta no meu trabalho, no horário comercial. É ali que eu dou a minha vida. É ali que eu coloco a minha disposição. É ali que eu obedeço de coração para que o meu chefe não me mande embora. É a empresa que eu coloco como prioridade, porque eu preciso dela para a minha vida. São as normas da empresa que eu não posso transgredir. Onde está o nosso coração? Onde é que você tem colocado o seu coração? Obedeça aos mandamentos. Você tem condições de fazer isso. Você tem o Espírito de Deus habitando em você. Lute contra o pecado. Lute para que o Senhor Jesus Cristo seja a primazia da sua vida. E ao pecar, lembre-se da cruz de Jesus Cristo. Lembre-se que Ele não nos trata segundo aquilo que nós merecemos, mas que Ele nos trata segundo as suas muitas misericórdias. Mas não abuse da misericórdia, porque aqueles a quem Ele ama, Ele também disciplina, para que voltemos aos caminhos, para que vivamos de forma agradável aos seus olhos, porque fomos salvos para isso, fomos reconciliados para isso, por meio daquele que foi o único que obedeceu cabalmente a todas as ordens do Senhor. Que Deus nos ajude,
que Deus nos sustente, que Deus nos dê disposição para caminhar com Ele a cada dia.